Mostrou ontem aqui no Bom Dia RN que o Rio Grande do Norte teve a maior queda na taxa de homicídios do Brasil entre 2022 e 2023, de acordo com o Atlas da Violência divulgado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento é comemorado por setores da economia, como o turismo, por exemplo. E aí, estudiosos da violência defendem a manutenção de investimentos em prevenção e educação para consolidar os avanços. O Rio Grande do Norte vive um momento de virada na segurança pública. De acordo com o Atlas da Violência 2024, o estado teve a maior redução na taxa de homicídios do país, 18,8%. A média nacional teve uma queda de apenas 2,3%. No RN, a taxa caiu de 32,5 homicídios a cada 100 mil habitantes em 2022 para 26,4 em 2023. Com um planejamento diferenciado e o emprego das forças de segurança pública, tanto na parte ostensiva como na parte de investigação, está surtindo efeito em benefício da população, porque reduziu a letalidade violenta dentro do estado do Rio Grande do Norte. Os dados que o IPEA apresentou é importante porque é uma instituição de credibilidade a nível nacional e a nível internacional. Essa foi a primeira vez em toda a série histórica do Atlas da Violência que o Rio Grande do Norte ficou abaixo dos 1.000 homicídios por ano. Em 2017, por exemplo, o estado registrou mais de 2.000 assassinatos. Em números absolutos, o estado também lidera essa redução. Foram 955 homicídios em 2023 contra 1.167 no ano anterior. Uma redução de 18,2%, a maior entre todas as unidades da federação. Estudiosos defendem que é necessário analisar outros fatores que podem contribuir para essa redução. Por exemplo, em 2017 tivemos um conflito entre duas facções que gerou uma alta no número de homicídios. Então a gente pode dizer que o próprio armistício, ou certo apaziguamento nesse conflito entre facções pode ser uma explicação. Mas também o próprio anuário ele aponta para certa boa gestão baseada em resultados, para uma capacitação nas ações de inteligência da polícia e nos registros dos homicídios e também para uma política multifatorial, vamos dizer, multissetorial de percepção da violência. Nas ruas, a opinião da população se divide. Eu percebo que houve uma redução. Na Paraíba tem muito mais. Muito mais. Teve uma redução grande, sim. Eu, como cidadã, ainda percebo que ainda está muito elevado. Principalmente nas áreas mais periféricas, perto das favelas, ainda ocorre muito. Diminuiu mais, né? E o cenário é comemorado por setores da economia como o turismo, por exemplo. Esse resultado é recebido de maneira muito satisfatória por parte da hotelaria e do turismo norte-riograndense. No ano passado, Natal já foi considerada a capital mais segura do Nordeste, segundo os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, com esse resultado do Atlas, posiciona o Rio Grande do Norte de maneira muito mais competitiva. Afinal de contas, esse é um fator determinante à segurança pública para aqueles que estão definindo um destino e comprando as suas passagens, definindo a sua próxima viagem. O relatório também destaca a queda nos homicídios entre jovens de 15 a 29 anos. Foram 27,5% a menos do que no ano anterior, outra marca histórica. Ainda assim, os especialistas alertam que é preciso manter os investimentos em prevenção e educação para consolidar os avanços. Se tem esse aspecto positivo, de melhor capacitação para lidar com essas diferentes formas de violência e também uma política de lidar com esses diferentes fatores, diferentes fenômenos que a gente chama de violência, a gente precisa, então, melhorar, e, principalmente, olhar com mais atenção a esses grupos vulneráveis. E a gente vai seguir falando sobre os dados do Atlas da Violência, agora com o doutor em demografia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a nossa UFRN, o Ricardo Ojima. Já temos um professor aqui. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia. Professor, vamos comentar um pouquinho mais sobre esse resultado da pesquisa. Inclusive, diversos setores, além da segurança pública, estão comemorando. Como é que o senhor avalia esse resultado e se realmente é positivo para o nosso estado?
Sim, é sempre positivo, né? Quando a gente encontra indicadores que mostram uma evolução nessa direção da redução da violência. Nesse caso particular, os indicadores são os indicadores de violência ligados aos homicídios. É muito específico, mas ele serve como indicador geral do conjunto de violências que existem na sociedade, né? Então, é um elemento importante porque, às vezes, a sociedade não percebe efetivamente uma mudança no quadro de violência, porque a violência é um pouco mais ampla do que isso na sensação das pessoas. Esse indicador de homicídios é um dos indicadores, ele serve como um parâmetro relevante para entender o quadro geral da violência, e essa redução, obviamente, vai ser sentida na sociedade ao longo do tempo de uma maneira mais geral, né? O que o professor falou agora faz todo sentido, né? Porque os homicídios reduziram, mas a gente está falando de um tipo de crime, né? Por exemplo, nós temos os assaltos e ocorrem com muita frequência. Eu imagino que ninguém se sente seguro, por exemplo, estar a altas horas da noite caminhando sozinho na rua com o celular na mão, né? Por isso que essa sensação de segurança continua, né? É outra coisa, mas de fato é um indicador importante. Agora, professor, a gente viu duas opiniões diferentes na reportagem que acabamos de ver. Uma é do secretário de Segurança do Estado, falando da questão dos investimentos, que, de acordo com ele, contribuíram para essa redução de homicídios, e outra a opinião de um sociólogo, né, que citou um certo apaziguamento entre facções. Ele até lembrou fatos de anos anteriores, envolvendo faccionados. Que avaliação o senhor faz em relação ao que pode ter contribuído para essa redução? É muito mais complexo, né? Não é uma única causa, um único fator que contribuiu para isso. É um conjunto de fatores, né? Então, acho que esses dois fatores são responsáveis, sim, pela redução encontrada aqui no Estado. Outro fenômeno é o fenômeno demográfico, que o relatório do Atlas da Violência do IPEA também menciona, é a tendência constante da transição demográfica, ou seja, uma mudança na distribuição das pessoas por idades, e o próprio relatório deixa bem claro, né, a questão da quantidade de pessoas entre 15 e 29 anos, a população mais jovem, que concentra boa parte desses homicídios, né? Então, há uma seletividade, como a gente chama, ou seja, a mortalidade por violência, ela não acontece de maneira indiscriminada para todas as idades. Ela afeta mais um grupo populacional, que são jovens, afeta mais os grupos populacionais de jovens, negros, nas áreas periféricas. Ou seja, com a mudança na distribuição e a composição da população nesses grupos etários, isso também vai tendo algum tipo de alteração. Então, é importante a gente entender que é um conjunto de fatores que convergem para essa situação. E é interessante perceber que a questão da qualidade da informação também é um fator importante, porque haveria aqueles que possam dizer que os registros de homicídios foram mal feitos e, por isso, aparecem menos casos, né? Na verdade, o contrário, né? O próprio Atlas também faz esse levantamento e o que o Atlas chama de homicídios ocultos no Rio Grande do Norte teve uma redução de cerca de 20%, ou seja, são os registros de homicídios que não foram registrados como homicídios oficialmente pelos dados oficiais. Mas o Atlas faz um levantamento para identificar o quanto disso, né, desses registros que não foram classificados como homicídios, potencialmente pudessem ser. No caso do Rio Grande do Norte, teve uma melhoria na qualidade das informações, ou seja, teve uma redução de 20% dos homicídios ocultos, ou seja, mostrando que faz sentido a ideia de que a qualidade das informações, embora tenha adicionado mais homicídios naqueles que foram oficialmente registrados, também contribuem para a redução dos homicídios, da violência de uma maneira geral. Ou seja, o sistema de segurança pública precisa conhecer bem o seu quadro de segurança para poder enfrentá-lo de maneira adequada.
E parece que isso tem sido feito e tem havido resultados. E além da redução dessa questão dos homicídios, quais seriam os outros fatores que, se por acaso reduzissem, a sociedade sentiria essa sensação de segurança de uma forma menor? Sim, claro, né? A sensação de segurança das pessoas está relacionado àqueles eventos que nos cercam cotidianamente, né? Então, redução de furtos, roubos, esse tipo de eventos são aqueles que mais assim nos afetam diretamente, porque os homicídios acontecem de uma maneira bem localizada no espaço, no território da cidade. Então é muito comum que as pessoas verifiquem esse indicador, a violência reduziu a partir dos indicadores de homicídio, e isso não parece ter afetado, porque muitas das vezes no local onde eu vivo não acontecem homicídios, então eu não vi nem aumentar e nem diminuir. Mas os furtos têm aumentado ou assaltos têm aumentado. Então esse é um outro componente da sensação de segurança que às vezes a gente precisa entender para separar as informações. Então assim, eu acho que reduzir, né, com um tipo de ação que coloque a polícia, as agências de segurança também voltadas a esse tipo de eventos, seria importante, mas veja, há que se ter prioridades nos investimentos, né? Então, combater homicídios parece ser muito mais prioritário no primeiro momento, porque é uma vida a menos, né? Então, isso é importante de ser destacado. Há enfrentamentos que precisam ser ordenados. Claro que a gente não pode abrir mão completamente dos outros eventos, mas mais esforços precisam ser feitos, principalmente para evitar que mortes ocorram. No caso do quadro de violência do Atlas, eles fazem uma estimativa que, se não houvessem os homicídios no Brasil, a expectativa de vida da população brasileira aumentaria em 3 anos. Então, isso é um conjunto de dados importante, né? A gente precisa diminuir, porque essas causas, a maioria delas, são causas evitáveis, né? Tanto os homicídios, as mortes violentas, quanto os acidentes de transporte, que também são alvo do relatório do Atlas da Violência, né? As mortes no trânsito correspondem a uma parcela significativa das mortes dos jovens no Brasil que poderiam ser evitados. Perfeito, o senhor tem toda a razão, concordo contigo. E, inclusive, no ponto em que o senhor fala, né, de outros tipos de crimes, né? Tipo, em 2023 mesmo, que é o ano que a gente está tendo como referência, nós tivemos redução no número de homicídios. Mas se a gente lembrar, em março daquele mesmo ano, nós tivemos aquela série de atentados criminosos, né? Ônibus queimados, aquela coisa toda, que, claro, não contribui em nada para essa sensação de segurança. Então, inclusive, foi muito ruim para o setor do turismo. Foi horrível, né? E era nisso que eu queria chegar, né? O número de homicídio é um número, vamos dizer que, quando se reduz, tem que ser comemorado pela questão da vida, pela questão financeira, econômica também, né? Porque você acaba falando desse estado de paz que estamos vivendo, mas nós temos outras coisas acontecendo, como, por exemplo, em 2023, como eu citei agora. Professor, muito obrigado, viu, pela contribuição, por ter colaborado com a gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição. Um grande dia para todos. Obrigado, professor. Até a próxima. Professor Ricardo Ojima, da UFRN, conversando com a gente, não é? Analisando, se aprofundando nesses dados do Atlas da Violência. E quando